Hoje você vai aprender passo a passo como montar uma carteira de ações que paga dividendos todos os meses. Muita gente quer viver de dividendo, de renda passiva, só com ações, sem depender de fundos imobiliários e receber aquele dinheirinho mensal para pagar as contas. Afinal, o boleto chega todo mês, né? Então nada mais justo que os dividendos também vêm todos os meses na sua conta. E para te ajudar nisso, a gente não vai simplesmente jogar uma lista de ações aqui. Em vez disso, vamos te ensinar como montar essa carteira, assim você entende a estratégia por trás e começa a fazer esse tipo de coisa sozinho, sem depender de cursos ou coisa do tipo. E lembrando, nada aqui é uma recomendação de compra ou venda, e sim educação financeira. Então quero que você saia desse vídeo sabendo analisar e escolher uma ação por conta própria. Então já amassa esse like, se inscreve aqui no canal e bora construir a carteira dos seus sonhos. A primeira coisa que precisamos fazer para escolher essas ações é definir uma estratégia clara para a carteira. Isso porque essa não vai ser uma carteira qualquer, ela vai ser bem estruturada, porque além de renda, a gente também quer empresas sólidas, para não pegar uma Americanas da vida aí. Então a primeira coisa que temos que olhar é o payout, que é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui aos seus acionistas na hora de forma de dividendo. E aqui na nossa carteira queremos um payout de mínimo de 25%. Isso porque aqui a gente só vai incluir empresas que, pelas regras atuais, distribuem pelo menos 25% do seu lucro líquido em dividendos. Muitas empresas brasileiras têm essa obrigatoriedade no estatuto, e a gente colocando esse mínimo de 25% evita cair em ações que podem simplesmente decidir não pagar dividendos. E queremos empresas comprometidas em remunerar os seus acionistas todos os anos, né? Agora a segunda coisa que vamos olhar é ter no mínimo 2 empresas pagando no mês. Isso porque o objetivo é montar um calendário de dividendos sem furos. Então temos que ter pelo menos 2 pagamentos de dividendos por mês. Assim você não fica na mão em nenhum mês específico. Ter só uma empresa pagando no mês já seria pouco. Agora com 2 ou mais você dilui o risco de um dividendo menor ou algum atraso. Ainda mais porque suas despesas como aluguel, mercado, luz, etc. são mensais também e elas não esperam. Agora a terceira coisa que temos que ver é o preço atrativo. Não dá para comprar ações caras, ainda mais agora que tem muitas ações boas, né, empresas boas com um ótimo desconto. Então para isso a gente vai te ensinar como você analisar os indicadores de valuation, que são indicadores para saber se um ativo está caro ou se ele está barato. E quarta coisa que vamos fazer é a divisão. Como falamos aqui, além de dividendos, a gente quer empresas sólidas que vão dar lucro e ao mesmo tempo a palavra mais bonita do mercado financeiro, equity, que é basicamente aumentar o nosso patrimônio. Então por isso aqui a gente vai ter 80% da carteira focada em empresas perenes e defensivas, as famosas blue chips, e 20% em oportunidades de valor, aquelas ações mais cíclicas e descontadas que podem valorizar, mas também pagam algum dividendo, ou como é conhecidas, as small caps. E com essa estratégia, a base da sua renda vem de setores sólidos e quase à prova de bala, enquanto uma fatia menor busca ganhos extras. Essa proporção 80/20 ajuda a equilibrar segurança e também crescimento. Bom, agora que a gente já tem estratégia em mente, eu e o Léo gostamos de seguir uma estratégia que aprendemos com o Barsi, que é investir em setores essenciais para a economia. Então por isso que grande parte das empresas que nós filtramos são de bancos ou seguros ou financeiras, energia, saneamento e telecom, a famosa comunicação. Esses são setores essenciais para a população. As pessoas literalmente não vivem sem energia e por isso que elas são quase inquebráveis, inclusive em crises. Mas calma, nem todas as empresas desse setor são boas, tá? Um exemplo claro disso é a IRB, que quase quebrou mesmo sendo do setor de seguros. É por isso que você precisa saber e escolher, e é justamente isso que vamos te mostrar agora. Então bora colocar aqui os ensinamentos na prática. Depois de um tempo de pesquisa, a gente separou aqui 9 empresas, o que é suficiente para cobrir todos os 12 meses do ano com dividendos todos os meses. Isso é um ponto muito importante, tá? Porque não adianta ter 30 ações só para ter dividendos mensais. A gente prefere poucas, mas excelentes empresas do que um monte de ações medíocres. Até mesmo para você analisar, depois fica muito mais fácil. Então, para começar essa carteira, a gente separou o Banco do Brasil, que é o BBAS3, que é uma empresa do setor bancário e veio fazer parte daqueles 80%, sendo uma empresa muito sólida. E vamos ser sinceros, o Banco do Brasil dispensa apresentações, né? Bom, ele é um banco bicentenário, gigante e também é muito lucrativo. E fora que ele une qualidade e dividendos altos.
Mas aqui tem um porém que a gente já vai falar para você. O BB tem distribuição mínima de mais de 62% e historicamente paga bem mais que isso graças aos ótimos resultados, fora que ele é muito acima da média. Mesmo após forte valorização nos últimos 5 anos, a ação ainda apresenta um dividend yield em torno de 11,66% nos últimos 12 meses. Não é só na distribuição que ela é boa, tá? Ela é de fato muito lucrativa, tanto que ano passado bateu recordes nos lucros. E fora que o Banco do Brasil é uma das maiores oportunidades no momento. E como você pode ver isso? Indicadores de valuation. Atualmente a empresa está com um PL de mais ou menos 5,3 e esse indicador preço sobre lucro demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando R$2 por cada R$1 de lucro líquido da empresa, de forma bem simples para você entender. E o PL dessa empresa, da maior parte das vezes, é acima de 8. Outro indicador que a gente precisa ver é o preço sobre o valor patrimonial. Nele a gente consegue ver se o ativo está barato em relação ao seu patrimônio, ao seu valor patrimonial. Nesse caso, o BB está muito barato. Fora isso, a gente ainda gosta de olhar o preço sobre o ativo, o EV sobre EBIT e principalmente a liquidez corrente, que não é um indicador de valuation, mas é importantíssimo, pois é ele que vai mostrar se a empresa pode pagar suas dívidas ou não. E para uma empresa estatal, isso é fundamental. E olhando para todos esses indicadores, mostra que o Banco do Brasil está com muito desconto. Agora falando de uma das coisas mais importantes, os pagamentos. O Banco do Brasil costuma pagar dividendos ou juros sobre capital próprio várias vezes no ano. Nos últimos tempos foram cerca de 6 a 8 proventos anuais, distribuídos nos meses de fevereiro, março, junho, agosto, setembro e dezembro. Alguns meses com 2 pagamentos inclusive. Ou seja, o BBAS3 sozinho já cobre metade dos meses dos anos com dividendo. Isso ajuda muito no nosso calendário. Só que tem um problema, que é a governança. Galera, eu tenho muito preconceito com empresas estatais, porque não tem como prever a governança dela. E isso pode afetar o desempenho da empresa, porque em certos governos a ação fica mais volátil. E é justamente isso que acontece com o Banco do Brasil agora, né? Mas como a gente definiu uma estratégia para focar em dividendos, ele vai cair muito bem no nosso objetivo. Agora a próxima da nossa lista é o Bradesco, que é o BBDC4, mais um banco no combo e com razão. O Bradesco é outro gigante bancário brasileiro, tradicional, sólido e muito rentável. E por que ele está na nossa lista? Bom, 2 palavras: dividendos mensais. O Bradesco é uma das poucas empresas da B3 que paga proventos todos os meses. Sim, acionistas do BBDC recebem juros sobre capital próprio mensalmente. Geralmente é um valor simbólico de 2 centavos por ação ao mês, né? Mas ainda é muito bom. Além de dividendos maiores semestrais dependendo do lucro da empresa. Esse pagamento mensal do Bradesco tá aqui para ser nosso coringa da carteira. É o famoso tapar buracos do calendário. Meses como, por exemplo, maio, novembro, que poucas empresas pagam, o Bradesco vai lá e paga pra gente. Recentemente, o Bradesco enfrentou uma queda nos lucros devido a aumento de inadimplência em 2022, etc., o que derrubou o preço das ações, mas isso significa que a empresa está barata, mesmo com resultados pressionados. BBDC4 está com dividend yield na casa de 7% e tende a retomar o crescimento de lucros no futuro. Fora que o payout dele é de mais de 44%. E quando o assunto é de indicadores de valuation, ele está com um valor muito abaixo dos valores anteriores deles, tanto um PL de 8,82, um PV sobre VP de 0,97, o EV/EBIT de 8,25 e principalmente o seu P sobre ativo. E como a gente falou, todos os meses tem pingado algo de Bradesco na conta. Então BBDC4 garante que nenhum mês ficará sem pelo menos um dividendo. Em janeiro, maio, julho, novembro, meses tradicionalmente fracos, o Bradesco vai lá para garantir seu trocado. E nos outros meses ele se soma aos demais, reforçando a renda. Agora a próxima da nossa lista é a Telefônica Brasil, que é o VIVT3, do setor de telecomunicações, e você pode não conhecer ela, mas é a dona da Vivo. E por que uma telefônica? Porque é a principal empresa de telecom do país, com negócios de telefonia móvel, banda larga e TV, e é conhecida por pagar bons dividendos de forma consistente. Ou seja, aqui a gente tem uma blue chip que quase ninguém dá importância para ela. Fora que telecom é um setor resiliente, as pessoas não deixam de usar a internet ou celular na crise, apenas otimizam planos. E a Telefônica Brasil tem histórico de lucros muito estável e payout muito alto. O que é meio preocupante, tá? Porque os indicadores de rentabilidade não são tão altos para isso. Mas isso não significa que a empresa é ruim.
pelo contrário. Nos últimos 10 anos, o yield médio ficou em torno de 6,48% ao ano, bem acima da maioria das empresas do setor. O único ponto negativo disso tudo é que ela não tá tão barata assim. Os indicadores de valuation dela mostram que tá uma empresa um pouco cara pro momento. Mas isso é por conta que os investidores literalmente veem ela como uma vaca leiteira, né? Uma empresa feita para você ganhar renda passiva. Tanto que ela não é uma empresa de grande crescimento, mas para renda passiva é excelente. Isso porque a Telefônica tem uma política interessante de pagar vários juros sobre capital próprio ao longo do ano e geralmente consolidar os pagamentos em poucas datas. Tradicionalmente, ela anuncia juros trimestralmente, até mensais às vezes, e costuma realizar 2 grandes pagamentos no ano. Um no primeiro semestre, por volta de abril, e outro no segundo semestre, por volta de dezembro. Por exemplo, proventos declarados nos meses de janeiro a agosto podem ser todos creditados de uma vez em abril e os declarados no restante do ano pagos em dezembro. Com isso, a Telefônica preenche bem nosso calendário nos meses de abril e também dezembro, evitando que eles fiquem fracos, né? Fora o juros sobre capital próprio, que ela pode pagar nos restantes dos anos e também aumentar a diversificação em outros setores. Outra empresa que aumenta nossa diversificação é a Taesa, que a gente vai usar especificamente a TAE11, uma baita empresa do setor elétrico. E aqui no setor de energia, você precisa tomar muito cuidado, tá? Porque existem vários subsetores dentro do setor de energia, como por exemplo, geração, transmissão e também distribuição de energia elétrica. E no caso da Taesa, estamos falando de uma das maiores empresas de transmissão de energia do Brasil, porque além de ser uma empresa com potencial de crescimento gigante, ela ainda tem dividendos altíssimos. Isso porque empresas de transmissão têm receitas ajustadas pela inflação, contratos de longo prazo e também altíssimas margens, o que torna seu fluxo de caixa bem estável. Para você ter ideia, o dividend yield médio dela na última década foi cerca de 10,41% ao ano, enquanto a média do mercado foi só de 3,78%. Fora que atualmente a TAE11 ela tem um percentual mínimo de payout de 38,26% e a média é muito acima do setor, tá? Agora olhando no preço, o que eu tenho na carteira não tô achando muito barato não, principalmente olhando para os seus indicadores, mas não dá para negar que é uma baita de uma empresa. Agora em questão de pagamentos, a Taesa costuma pagar dividendos ou juros sobre capital próprio 2 a 3 vezes por ano, geralmente vinculadas aos resultados semestrais. Bom, historicamente, os principais pagamentos caem em torno de maio e também em novembro, com possibilidade de algum adicional no início do ano seguinte, por exemplo, em janeiro, dependendo do resultado no ano. Ou seja, de certa forma, a Taesa vai reforçar nosso mês de maio, que costuma ser carente de pagadores, e também novembro, além de eventualmente pingar algo em janeiro. É a típica ação para viver de renda. Agora a próxima ação é a Itaúsa, a ITSA4, que é uma holding que controla o Banco Itaú e outras participações, ou seja, ela é financeira, mas ao mesmo tempo ela também não é. Então se ela não é financeira, por que preferimos Itaúsa ao invés de o próprio Itaú, né? Simples, porque historicamente a holding negocia com desconto em relação ao valor das empresas que ela detém. Ou seja, ao comprar a Itasa 4, você indiretamente está comprando ações do Itaú mais baratas. Ou seja, praticamente 93% do resultado da Itaúsa vem do Itaú. Então na prática é quase que você investir no Itaú, só que pagando bem menos, né? Com a recente queda do mercado, a Itaúsa ficou muito atrativa. Ela tá com dividend yield de mais de 8% e tem uma das margens no valor absurdo. Olha essa margem EBITDA de 222%, que mede a produtividade e serve como comparação de lucratividade operacional entre empresas do mesmo segmento. Cara, isso é um valor absurdo para essa empresa. Muito alto mesmo. Isso indica um potencial de valorização além dos dividendos. E claro, continua sendo uma empresa sólida do setor bancário. Fora que a Itaúsa paga proventos praticamente todos os trimestres e é muito comum a gente ver ela pagando em fevereiro, março, abril, junho, agosto e novembro. São pelo menos 5 meses diferentes contemplando ao longo do ano. Por exemplo, ela costuma anunciar juros sobre capital próprio mensais e depois consolida pagamentos bimestrais ou trimestrais. Então praticamente junto com o Banco do Brasil já cobrimos todos os 12 meses, que Itaúsa cobre janeiro e outubro que o Banco do Brasil não cobria. Excelente, não? Mas ainda tá pouco, a gente precisa de mais gordurinha para isso. Então para ajudar no nosso calendário, tinha que ter o BB Seguridades, que é o BBSE3, que não é bancário, tá? Ela entra como uma financeira no segmento de seguros. E a BB Seguridade tá aqui não só porque ela é uma das maiores empresas do setor, mas também é uma das empresas que mais pagam dividendos na bolsa e paga bem, tá? A última vez
foram R$ 2,27 por ação. E o bom disso é que se é uma empresa muito lucrativa, ela distribui a maior parte dos acionistas. Nos últimos 12 meses, a BBS3 teve um dividend yield de mais de 10% e um payout de mais de 85%. Fora que com os juros altos dos últimos anos, o lucro do BB Seguridade cresceu e os dividendos também. Mesmo projetando queda de juros no futuro, a empresa continua extremamente rentável. Ainda mais que a ação não é cara para o padrão de histórico dela. Mas tem um porém, ela não tá cara entre aspas, porque olhando os indicadores ela tá com um valor um pouco alto, mas ela tem um potencial gigante de crescimento. Mas tudo isso pode ser impedido por causa do governo, né? Já que ela entra no mesmo esquema do Banco do Brasil. E em questão de pagamento, a BB Seguridade tipicamente paga dividendos 2 vezes ao ano, referente a cada semestre. Geralmente temos um pagamento no início de março e outro no final de agosto. Então o BBSE3 aciona reforço especialmente entre março e agosto, que já eram meses fortes e agora ajuda a engordar nosso fluxo nesses períodos também. Mas ele também costuma anunciar dividendos em fevereiro e agosto, que são as datas com créditos caindo em março e setembro. Ou seja, é mais uma fonte de renda para nossa carteira. Agora a próxima ação da nossa lista é que a gente ficou com um pé atrás de colocar, mas decidimos colocar porque apesar de ser gigante, ela vai entrar aqui como uma oportunidade, que no caso é a Petrobras, a Petri 4. A Petrobras é a maior empresa de petróleo do nosso país, mas pelo fato dela ser estatal e estar envolvida em várias polêmicas, eu sinceramente não invisto nela, mas é inegável não falar dela quando se fala em dividendos. Nos últimos anos, a Petrobras se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo em alguns períodos, graças aos lucros recordes e à política de distribuição de 153,59% do seu fluxo de caixa livre. Fora que em 2022, por exemplo, a Petrobras pagou o equivalente a 45% a 50% do preço da ação em dividendos. Claro que esse patamar não deve se repetir sempre. Foi fruto de preços do petróleo alto e baixa alavancagem, e a política de dividendos mudou com o novo governo. Mas mesmo assim ainda está alto. Nos últimos 12 meses, a empresa conta com um dividend yield de 17,53%, o que é um enorme para uma ação, né? Do ponto de vista de preço, a Petri 4 está barata comparada à sua média, está com um PL baixo e um EV sobre EBITDA muito abaixo, e fora os outros indicadores de valuation. Então, apesar dos riscos, a empresa é cíclica de commodities e com interferência estatal, a Petrobras configura uma oportunidade racional de dividendos. Porque seguindo a nossa estratégia, para ter um calendário de pagamentos, a Petrobras tradicionalmente, quando dá lucro, ela paga dividendos trimestrais, geralmente nos meses seguintes aos resultados. Nos últimos anos vimos um pagamento em fevereiro, março, maio, junho, agosto e dezembro para ações tanto ON quanto PN. Em 2023, por exemplo, teve juros sobre capital próprio em fevereiro, dividendos em março e assim por diante. Isso significa 6 meses diferentes com crédito na conta do acionista Petrobras. No nosso calendário, o Petri 4 acrescenta dividendos importantes em maio, que é um mês fraco que agora fica forte, e também reforça fevereiro, março, junho, agosto e dezembro. Vale notar que os valores da Petrobras podem oscilar bastante. Um trimestre paga muito, no outro paga menos. Então, você precisa ter um pouco de organização para não gastar tudo de uma vez só. Mas com as outras ações nivelando, fica bem mais tranquilo isso. Outra que vai entrar nesse mesmo esquema da Petro é a Vale, que é a Vale 3, que é outra gigante de commodities que decidimos colocar na carteira para turbinar os proventos nos nossos meses certos. Agora, como a gente queria oportunidades, e esse setor cíclico de mineração com toda certeza é uma das maiores oportunidades no momento. A gente até poderia colocar small caps menores e com muito mais oportunidades, mas a Vale hoje está entre as maiores pagadoras de dividendos do mercado e apresenta fundamentos sólidos. Após a tragédia de Brumadinho em 2019, a Vale reviu seus processos, reduziu custos e passou a distribuir muito caixa aos acionistas, até como forma de compensar. Com a alta do minério de ferro pós-pandemia, a empresa chegou a pagar yields enormes. Agora, com o minério em patamar moderado, o yield ainda fica alto, em torno de 8,30% ao ano, e as ações estão descontadas principalmente com o minério em baixa temporária por conta da China. Além disso, a Vale, apesar de ser de commodities, tem perfil internacional em dólar e carrega ativos de alta qualidade. Eu a considero parcialmente como uma empresa que faz parte dos
80. Sim, por ser essencial na cadeia industrial global, mas aqui usaremos como 20% oportunidade devido às oscilações de preço do minério e também do setor. Na questão de pagamentos, a Vale tradicionalmente paga dividendos semi-anualmente, normalmente 2 vezes ao ano, que seria após os resultados de abril e outubro, referentes aos lucros de segundo semestre e primeiro semestre. Na prática, frequentemente os créditos caem em março ou abril e agosto ou setembro. Por exemplo, em 2022 teve dividendos em março e em agosto, mas aqui na nossa carteira vamos considerar que a Vale cobre março e setembro no nosso calendário, meses esses que agora ficam extremamente fortes. Setembro, que é um mês que pouca empresa paga, com o Vale 3 agora para cobrir esse gap, fica 0 bala. Agora a última ação para finalizar nosso calendário é o Banco Santander Brasil, que é o SAMB 11, que é mais um banco tradicional. Embora já temos 2 bancões e uma holding bancária na lista, o Santander vem para agregar por alguns motivos. Primeiro, ele também faz parte do setor bancário perene e também está muito barato, já que o Santander passou por dificuldades com inadimplência recentemente e também com lucros menores. Isso derrubou a cotação do banco. Segundo, o Santander tem a política de proventos trimestrais. Ele costuma pagar dividendos e juros sobre capital próprio várias vezes ao ano. Tipicamente, a cada trimestre tem algo. No último ano, por exemplo, ele pagou nos meses 2, 5, 8 e 11, que já alinha com os outros bancos. E ter mais pagadores frequentemente só reforça nosso calendário e dilui o risco. Isso porque se um banco tiver um trimestre ruim e pagar menos, os outros compensam. Ter Banco do Brasil, Itaúsa, Bradesco e Santander juntos garante que o setor financeiro, que no Brasil é lucrativo, abasteça nosso bolso constantemente. E recentemente vimos juros sobre capital próprio e dividendos com créditos em torno de fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, com o Santander na carteira, reforçamos especialmente maio e novembro, que são meses em que os outros bancos ou empresas pagavam menos. Agora, em novembro, teremos pelo menos Bradesco, Taesa e Santander pagando, ou seja, 3 fontes de renda na nossa carteira. Além disso, o SAMB 11 tende a valorizar quando se retornar o crescimento de lucros, então temos potencial de ganho de capital também. Então, olhando nosso calendário, ficou basicamente assim. Janeiro paga um Itaúsa, geralmente juros sobre capital próprio de fim de ano, creditado no início de janeiro, e Bradesco, juros sobre capital próprio mensal. Fevereiro paga um Banco do Brasil, primeiro dividendo do ano, Petrobras, dividendo do quarto trimestre do ano anterior, como foi em fevereiro de 2023, Bradesco e também Santander. Março aqui é festa. Paga o Banco do Brasil, Itaúsa, Petrobras, Vale, geralmente dividendos anuais em março, BB Seguridade, dividendos final do segundo semestre e Bradesco. Praticamente todo mundo paga em março. Abril pagam Itaúsa, juros sobre capital próprio primeiro trimestre, Bradesco e Telefônica, geralmente a grande parte do pagamento anual de abril. Esse mês costuma ficar razoável, então teremos pelo menos 3 empresas pagando. Maio pagam Petrobras, dividendos do primeiro trimestre, Bradesco e Santander, dividendos do primeiro trimestre creditado no início de maio. Taesa também costuma ter um juro sobre capital próprio em maio, ou pelo menos Datacom em abril, pagando em maio. Junho paga o Banco do Brasil referente ao primeiro trimestre, muitas vezes. Petrobras paga o dividendo do primeiro trimestre parte 2, como fez no 22. E Bradesco, Taesa às vezes paga em junho ou julho, né? Parte intermediária também, mas vamos considerar o principal em maio. De todo modo, 2 gigantes pagam, que é o Banco do Brasil e Petro, que garante o mês de junho. Julho paga o Itaúsa, juros sobre capital próprio segundo trimestre, e Bradesco. Esse é o mês mais fraco mesmo. Aqui vamos ter basicamente essas duas. Pode acontecer de uma ou outra anunciar algo como Telefônica, que às vezes declara JCP em julho, mas só paga depois. Agosto paga um Banco do Brasil, Itaúsa, Petrobras, dividendo do segundo trimestre, BB Seguridade, dividendo intermediário do primeiro semestre, pago no fim de agosto, e Bradesco. Mês fortíssimo também, tá? Várias empresas nacionais fecham o semestre e soltam a grana em agosto. Setembro paga o Banco do Brasil, às vezes JCP do segundo trimestre, Vale, dividendo do primeiro semestre, geralmente creditado em setembro, Bradesco, Santander não costuma pagar em setembro, o próximo seria em novembro, então teremos pelo menos 3 pagamentos. Outubro pagam Itaúsa, que é o JCP do terceiro trimestre, e Bradesco. Então outubro fica com 2 mesmo, tá? Exatamente no limite da nossa regra. É historicamente um mês fraco de dividendos no mercado, mas pelo menos aqui a gente não pode ficar zerado, e não vai. Novembro pagam Bradesco, Taesa e Santander.
o que é um mês ok. Dezembro, pagam Banco do Brasil, que é o dividendo ou JCP do terceiro trimestre, Petrobras, que é o dividendo do terceiro trimestre, Bradesco e Telefônica. Então dezembro fecha o ano com chave de ouro. Viu como as empresas foram se completando? Se você tivesse apenas Banco do Brasil, teria bons dividendos, mas ficaria zerado em alguns meses. Só Vale pagaria 2 vezes no ano, só Petrobras paga 6 vezes, mas concentrado e com risco alto. Agora, juntando 9 empresas excelentes, conseguimos a proeza de receber dividendos todos os meses. Mas tem um ponto importante, apesar da gente diversificar a carteira, a maior parte dela está no setor bancário. Verdade. O certo é você procurar outros setores, como saúde, saneamento e outros que também são essenciais. Dessa forma, você consegue mitigar o risco de manter tudo no mesmo setor. Uma outra forma de você suavizar ainda mais é diversificar também em fundos imobiliários, os famosos FIIs, que pagam dividendos todos os meses. No nosso caso, a nossa carteira de FIs complementa a de ações. No caso, a gente deixa mais os dividendos para FIs e ações, a gente, em grande maioria, foca em equity. Bom, mas agora você já tem a senha de como fazer isso. A gente te ensinou como escolher um setor e como analisar para pegar as melhores ações que vão atender o seu objetivo. Então agora é com você. Já comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e também comenta se você quer a parte 2 do vídeo, só que dessa vez com foco em equity, que é uma estratégia totalmente diferente. Se você gosta de vídeos como esse, você vai adorar esse aqui.